Olá, minha gente tântrica, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Prazer Tantra, seu podcast sobre tantra, sexualidade, espiritualidade e muito mais. Eu sou Rosana Jaya e já te convido para se inscrever no nosso canal e seguir também a gente nas redes sociais. E hoje eu quero começar sem mais delongas para aproveitar ao máximo tempo com o meu convidado, que é pioneiro do magnetismo no Brasil, um dos maiores nomes do magnetismo no Brasil e no mundo, Fernando Liberal. Bem-vindo, querido. Obrigado, Tudo Rosana. bem com você? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Que é isso, é uma honra para mim te receber. Estava de olho na sua agenda para ver quando é que a gente poderia encaixar, porque afinal de contas você está crescendo muito, você já é grande, né? Mas com as redes sociais você acaba crescendo muito, a sua mensagem acaba se espalhando. E como é um tema que as pessoas desconhecem, acaba sendo muito polêmico, né? O pessoal, vez ou outra, vem uma crítica, às vezes um meio de comunicação me falar. Tem esse lado, mas tem o outro lado também. Esse ano, por exemplo, você saiu na revista Isto É, foi destaque, né? Como mestre da mente humana, enfim. Então, você tem ganhado cada vez mais espaço. Mas, para quem está acompanhando a gente, aqui a gente fala muito de energia sexual, de Kundalini e tal, por causa do Tantra, da terapia tântrica. Mas você fala de magnetismo, de mesmerismo, né? Isso. E eu queria que você explicasse, então, para o nosso público, o que, afinal de contas, é o magnetismo. O que você faz naquele povo que fica lá no Streamlix, o pessoal acha que é tudo encenação, a gente sabe que não é, porque quem trabalha com Tantra, né, de certa forma, também deixa o corpo da pessoa mais ou menos daquele jeito, né? Não com aquela intensidade, numa massagem, mas a gente está mexendo com a energia. Mas o que é, afinal de contas, o magnetismo, Fernando? Então, vamos lá. Tudo é energia. Então, essa xícara tem energia, meu corpo tem energia, tudo é uma energia. A diferença é que a maioria das pessoas não entende sobre energia. Então, o magnetismo é energia. Só que a energia é extremamente pura. Ou seja, se a gente pegar matérias como reiki ou qualquer tipo de técnica que envolve energia, você está falando de energia. Só que o magnetismo é energia primordial. Ou seja, ela é bruta, ela não tem nada que foi colocado além. Então você consegue acessar todos os registros que a pessoa tem. Esses registros são energéticos, memória genética, DNA, tudo. Então você consegue acessar padrões de comportamento e consegue alterar o padrão de comportamento que a pessoa quer que seja alterado. Então, se você tem algum tipo de situação, crença limitante, alguma coisa na sua vida que te impede de chegar no resultado, você vai conseguir, porque o magnetismo e essa energia vai tirar aquele bloqueio que você tem. Isso inclui algum vício, alguma dependência? Exatamente. Pode ser vício, pode ser ansiedade, estresse, medo, fobia. Mas não é uma espécie de hipnose ou sim? Não. A hipnose é oriunda do magnetismo, não ao contrário. Porque a hipnose você dá comando verbal. Por exemplo, eu vou contar de 3 até 1 e você vai relaxando. 3, 2, durma. Aí tem toda aquela sequência de comandos. Ou você faz um relaxamento progressivo com a pessoa. Só que no magnetismo ou na fascinação, eu basicamente posso olhar somente para você e utilizar o meu olhar para deixar você ligado até mim. Sim, é o que você está fazendo agora. E aí você fica um pouco diferente. É óbvio que você sabe que você está aqui, que está comigo, ok, está tudo certinho. Só que alguma coisa é diferente. Infelizmente é. Só você sabe disso. Porque você Sim. sente isso. E aí que está, Rosana, todo mundo sente isso e todo mundo pode passar por isso. Porque nós temos isso. Ah, Fernando, então quer dizer que você tem um dom? Então vamos entender. Tem gente que aprende técnicas para falar em público. Mas se essa pessoa não tem dom, ela aprende a falar em público, ela vai falar melhor, mas ela não vai ser aquele orador. Se a pessoa tem o dom da fala e ela aprende as técnicas, vira o palestrante, o orador. Então, assim, eu tenho um dom de sensibilidade muito alta às energias e aprendi como lidar com isso. Porque senão as pessoas pensam assim, se isso é um dom, então não serve para mim. É o contrário, serve para todo mundo. Se você é ser humano, você vai fazer, você vai aplicar. É isso que você ensina na sua formação. Exatamente. Legal. E onde é que você aprendeu tudo isso? Como é que Então, começou essa caminhada? essa é uma história um pouco complicada, mas vamos lá. Adoro. Tentar resumir. Eu sempre fui apaixonado pelo ocultismo, pelo misticismo. Mas eu nunca pude entrar nessa vida porque minha mãe não deixava, por questões mais religiosas. Desde garotinho, eu tinha sensibilidade tão alta e eu era considerado epilético. Então, eu fui epilético até uns 16 anos de idade.
Eu digo que eu fui porque eu não tenho crise, eu vou fazer 41 anos agora, eu não tenho crise já tem 25, 24 anos. Mas, enfim, nesse período todo, eu tinha ataques epiléticos sempre, todos os dias, onde eu tinha convulsões. Todo dia? Todo dia, 8 horas da noite. Na mesma Tinha hora? horário. Caramba. Tinha horário. Sempre atrapalhava minha mãe de ver a novela das 8. Oh, meu Deus. Porque ela via muito aquela novela. E eu ainda lembro do nome da novela, você acredita nisso? Qual? Que Rei Sou Eu. Tá. Da Globo. Estamos falando de 1985, alguma coisa assim. 80 alguma coisa, 88. E eu sempre tinha as crises epiléticas. Basicamente, naquela época, não tinha muita informação. Os médicos diziam que eu tinha disritmia cerebral. Aí depois ela descobriu que era epilepsia. Só que ao mesmo tempo eu via coisas. E eu dizia para minha mãe que eu estava vendo, só que eu via exatamente tudo. Eu via uma senhora costurando numa cadeira de balanço, só que não tinha ninguém ali. E eu dizia detalhadamente para minha mãe. Minha mãe ficava desesperada e falava que eu não estava vendo nada. E até que uma hora eu percebi, bom, não adianta eu falar. Sim. Aí eu saía correndo do meu quarto e atrapalhava ela no quarto dela, e foi assim a vida toda. Então ela e o meu pai sempre tiveram problemas à noite, porque eu estava sempre ali. E eu estava sempre vendo essas coisas, só que misturado com a epilepsia, aí os médicos me deram um diagnóstico de esquizofrênico, já que eu estava vendo coisas. Só que assim, Rosana, eu não sou esquizofrênico nem epilético, mas para aquela época Sim. era isso. E aí passou os anos, e eu fui procurar sobre a mente, sobre espiritualidade. Não tinha muito dinheiro, comecei a caçar pela internet. Aprendi oratória, hipnose, PNL, essas coisas básicas. Dali eu falei, opa, eu acho que isso aqui eu posso descobrir algumas coisas. Nesse meio, eu descobri um livro que falava sobre o poder do olhar. Livros antigos, mas nada muito dizendo que o olhar era muito usado no Egito. Aí eu falei, poxa, por isso que os caras pintavam os olhos, ficava com aquela ideia. E aí eu comecei a pesquisar. Aí fui para a base do Egito, sobre o olho de Horus, sobre o que aquilo significava. Aí tinha alguns exercícios para fazer no espelho. Fique no espelho e faça tal coisa. Eu fiz aquilo tudo. Até que um dia eu apaguei no espelho. Apaguei. Eu entrei em transe, só que eu não percebi. Então eu fiquei em transe por 3 horas e achei que tinha passado 3 minutos. Só que por que eu sei disso? Porque tudo que eu fazia, eu filmava ou cronometrava com o que eu tinha. Eu tinha maquininha, eu tinha qualquer coisa a fazer isso. E eu vi que eu fiquei 3 horas. Eu falei, opa, o que aconteceu aqui? Aí eu descobri que eu tinha acessado alguma coisa. Dali, Rosana, eu comecei a entrar nesse mundo de energia e falei, eu quero isso para minha vida. Aí comecei a entender as energias, comecei a buscar isso, comecei a pesquisar tudo possível. De uma maneira ou de outra, minha cabeça foi abrindo. E eu não sei se isso teve envolvimento com o que eu tinha quando era mais novo ou não, ou com aquelas visões que eu via, mas alguma coisa na minha cabeça abriu e eu comecei a perceber e entender todas essas coisas. Aí eu falei, não é possível. Aí eu ia para a praia de Copacabana e praticava nas pessoas. Assim. Só olhando ou tocando? Não, eu escrevia um papelão. Descubra o poder da sua mente aqui, de graça. Como se fosse um artista de rua. Só que eu não queria dinheiro nenhum, porque eu me sentia mal. Eu só queria fazer aquilo para ver se era verdade. Aí eu falava assim, olha para mim. Aí a pessoa olhava, eu falava, vou mostrar uma coisa aqui que a sua mente tem. Aí, quando eu olhava para a pessoa, eu fazia algumas coisas na minha cabeça, com a minha energia, e a pessoa, bom, eu pensava, não é possível. Eu não falei nada para ela. Só que na minha cabeça eu estava fazendo tudo aquilo que eu tinha entendido. E as coisas começaram a acontecer. Aí dali eu não parei mais. É um resumão. Mas você tem todo um método hoje e tal, né? Muito. Tem um método de 6 módulos, são 600 páginas de material. Então, são 15 anos fazendo isso. Foi um compilado desses aprendizados Foi um compilado de tudo isso e testado, porque se eu não testasse, não desse certo, E basicamente tudo eu via e fazia assim, deixa eu fazer aqui com você. E pessoas aleatórias. Às vezes, na época era minha namorada, na época, ou com algum amigo, ou com uma pessoa de rua, mas sempre para tentar ver se aquilo que eu estava decodificando na minha cabeça era real ou não. Mas você atende individualmente hoje? Atendo. Eu tenho mentorias exclusivas com vários empresários, principalmente fora do Brasil, e atendimento também. Na verdade, é uma feira gigantesca. E aí, depende do caso, ou tipo, 1, 2, 3 sessões, a pessoa leva um problema, passa contigo, ela consegue resolver? Às vezes, em uma sessão, você resolve o problema, só que tem que entender, porque senão a pessoa acha que é curandeirismo. Sim. E tocou, parece Jesus Cristo, né? Aí virou da Jesus mão Cristo. E tal. Não, depende. De repente, por exemplo, a pessoa tem uma fobia. Sei lá,
fobia de altura, uma fobia de uma situação que ela quer se livrar. Uma fobia de barata, você achou? Tu tem fobia de barata? Tem. Se você soubesse uma história de barata. Não. Nossa. Ah, A maioria aí do pessoal que me segue conhece minha história com as baratas. mas o que que é? Você tem também? Não, teve. Não, você não tem, mas... Eu virei uma época da minha vida caçador de barata. Uma longa história. Ai, Na gente. época eu morava no Rio de Janeiro e eu morava numa comunidade no Morro da Caixa d'Água, em Quintino Bocaiúva, e tinha muita barata. Então você imagina, 45 graus no verão, numa comunidade, ali não tinha saneamento básico direito, então tinha muita barata em casa. E aquela barata desse tamanho que voava. Aquele tipo que você gosta. Então, aconteceu um fator, só que eu não quero falar porque eu acho que você vai se sentir mal, mas eu já tive o prazer de ter uma dentro da minha boca e foi sem querer e eu ainda mastiguei Que ela. pouco foi sem querer. Foi. Eu tava comendo. Não, pelo amor de Deus, chega. Tá. Mas você, E aí enfim. eu fiquei com tanta coisa com essa questão da barata que eu comecei a entender que, de fato, a gente é preso por várias situações. Por quê? Porque essa questão da barata me causou um problema sério na minha vida. Não é real. Eu não tive fobia de barata, mas eu tinha, toda vez que eu via uma barata, eu olhava para ela e falava assim, hahaha, já era. Era como se fosse um caçador. Eu tinha prazer de matar a barata. Isso já tem 20 anos. Sim. E eu falei, isso está me prejudicando. Depois de um tempo eu entendi que aquilo estava me prejudicando. Ou seja, a nossa mente... Nossa, interessante. A nossa mente, ela pode ter fobia, ter medo para te proteger, mas ela pode querer enfrentar também para te proteger. Só que a fobia e esse enfrentamento com o bichinho também não tem nada a ver, porque não é correto matar uma barata. O correto seria não ter a barata no seu meio ou tirar ela dali. Esse é o correto. Hoje eu entendo isso. Naquela época eu não entendia. Então a nossa mente ela quer proteger, então ela faz várias coisas que são fora do padrão. Aí vem o magnetismo para colocar o padrão e você entender aonde que está o problema. O problema não é a barata. O problema não é a tua fobia. O problema é alguma coisa na sua cabecinha que aconteceu em algum momento que gerou um gatilho e te prejudica hoje. Aí você, por exemplo, não tem barata onde você vive, mas aí de repente alguém fala esse tema, ou você vê, ou algum filme passa alguma coisa, você pode já ficar totalmente desregulado. Aí você fala, meu Deus, desregulado por causa de uma barata? Não, por causa do gatilho que aquilo ocorreu na sua mente. Aí, de novo, são descargas energéticas que a gente precisa se livrar e o magnetismo ajuda. E você já passou pelo Tantra? Você conhece o Tantra? Conheço. Você já fez sessões? Ou você passa pelo Tantra original mesmo? Então, eu passo pelo o Tantra original, já passei pelo o tradicional, até o que hoje tem. É porque tem várias vertentes e tem várias formas de fazer. Então, eu conheço o original e eu conheço o que é feito hoje. Mas a massagem, você recebeu? Isso, já recebi. E o que você acha da massagem? Muito boa. Só o problema é sempre a mesma história, o profissional. Porque hoje a gente tem muito aventureiro. Ah, sim. Então você sabe muito bem. Claro, na minha profissão também. Só que essa que é a questão que é muito importante para todo mundo. Vai num profissional do Tantra, descobre quem é a pessoa. Porque se for um aventureiro, você está trocando energia, correto, Rosana? E aí, se você troca energia com uma pessoa que não é uma pessoa tão segura, você pode sair pior do que entrou. Ainda mais no nosso trabalho, que mexe com energia. Então, a única ressalva é essa. Mas o Tantra, quando ele é feito com intenção correta, ele vai fazer com que a sua energia flua de uma maneira linda. Agora, essa é a ideia. E a magia sexual, que é o que eu faço, ela vem com uma profundidade um pouco diferente. Né? Porque qual é a ideia? O sexo hoje em dia que a gente conhece, o sexo que todo mundo conhece é penetração, vai chegar em algum momento fisiológico, vai ocorrer o orgasmo e ejaculação. Depois disso, a pessoa vai querer relaxar e dormir. O homem só procura gozar, ponto final. Basicamente é o que ele quer. A mulher, não. A mulher quer mais do que isso. Mas a grande maioria acaba não tendo porque os homens não entendem muito sobre isso. Hoje está bem difícil. Ih, meu filho. Quando sabem onde é o clitóris, tu já tem que bater palma. Imagine o ponto G. Não, Ih, aí já ponto A e aí o ponto U, não vai nem imaginar isso. Porque as pessoas não entendem sobre sexualidade no seu modo amplo de energia. Então hoje, quando a gente vai aprender magia sexual, qual que é a ideia? Eu toco você, se for, por exemplo, com roupa, como você disse dos meus vídeos, você está ali num evento, num curso. Então o que eu faço? Eu faço subir a tua energia sexual. A energia sexual é a única energia que faz
as coisas acontecerem, a criação da vida. Só que a gente não vai ter um filho. Então, se você não quer ter um filho, você vai usar energia sexual para quê? Para dormir? Então, você não está usando ela, você está desperdiçando ela. Então, você tem que aprender... Você tem não, né? Aqueles que estão despertos e desejam, fazem magia sexual para aumentar a potência da energia sexual para criarem alguma coisa. Então, a gente faz as técnicas todas. Pode ser no ato sexual mesmo, ou pode ser sem o ato sexual. E a ideia vai ser o quê? Você sentir energia passando pelo teu corpo. E, normalmente, você vai sentir algo parecido com orgasmo. Possivelmente, melhor do que o que você tem com um homem. Ah, com certeza. Porque na massagem tântrica, a gente já sente. Porque eu não tenho a experiência do magnetismo e tal, para saber. E pelo que eu vejo, é um pouco mais potente, assim, o resultado na hora. Isso. Né? Até porque a nossa proposta não é exatamente essa. Mas a gente já sente muita coisa. Sim, né? A gente já sente esse estado orgástico sem ter necessariamente um orgasmo físico mesmo. Um orgasmo energético, uma sensação para além, né? Acima do que a gente tem normalmente. Mas você desenvolveu essas técnicas, né? Que a pessoa pode utilizar, enfim, ela mesma aplicar nela no dia a dia, Pode. ou ela precisa de um parceiro? O que acontece, Rosana? Eu sempre fui muito viciado na minha vida em energia sexual. Na verdade, eu sempre tive muita energia sexual e ela era muito alta e desregulada. Então, por exemplo, eu tinha medo de fazer sexo, porque eu tinha medo de pegar doença. Então, eu me masturbava de forma infinita. Tá? Imagina o que é infinito. Era tipo 11, cheguei até umas 13 vezes por dia. E isso não faz sentido nenhum, porque aquilo ali chegava a doer em mim. Sim. Só que é totalmente descontrolado. Então, eu não consegui entender aquilo, porque eu comecei a sentir isso com 12 anos de idade. Com 17, eu tenho certeza disso, porque foi minha primeira namorada, foi bem tarde, com 17, eu explodi nisso. Com 12 eu estava sentindo, 17 eu já estava. E aí eu fiquei buscando, poxa, não é possível, porque não está me satisfazendo. A masturbação não me satisfazia. Eu me masturbava e continuava sentindo aquela agonia. Falei, tem alguma coisa comigo errada. Aí fui para médico de plano de saúde, falaram que eu era maníaco sexual. Aí eu pensava, não sou maníaco sexual. É a nomenclatura, né? Eu falei, não sei isso aí não. Só que eu tinha uma angústia muito grande. Aí quando eu fiz sexo pela primeira vez, que foi com 17 anos, foi bem tarde, ali eu falei, opa. Aí aquilo me alimentou de uma forma diferente. Depois, um pouquinho mais velho, que eu entrei no magnetismo, eu falei, eu preciso agora entender sobre o sexo e essa sensação. Aí eu fui buscar lá atrás. E, Rosana, quando a gente vai lá atrás e vê aquelas mulheres, faraó e os sacerdotes, todas aquelas pessoas, eles faziam vários rituais no sexo. Mas aí a galera fica pensando que é ritual tipo filme de Hollywood, que pega uma faca e aí tira sangue da mulher. Não. Voltava a mulher deitada, trabalhava o corpo dela. Tinha penetração? Tinha, mas era no fim, porque eles estavam fazendo várias outras coisas para ativar os pontos no corpo. Eu falei, opa. Aí eu comecei a tentar entender aquilo, só que tem pouca informação. Aí, Por de isso um lado... é oculto, né? Por isso que é ocultismo. Não é todo mundo que pode aí saber. eu acabo indo para um lado, acabo indo para o outro lado, entra num lugar, entra em outro. E aí eu comecei a buscar informação e fui para campo. Ou seja, eu fui ver na vida real se aquilo funcionava. Aí já que eu tinha muita energia, eu falei, então vamos lá. Vamos ver como é que funciona. E começava a fazer. E aí, qual que é a ideia da magia sexual? É você fazer tudo aquilo que vocês veem nos meus vídeos, mas para criar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu vou fazer sexo hoje, e eu sei que vai ter sexo hoje, por exemplo, hoje vou fazer sexo. Então, se eu sei que vai ter sexo hoje, eu penso, o que eu quero? Isso, sei lá, vou fazer sexo à noite, aí eu penso à tarde, o que eu estou precisando? Estou precisando disso aqui, estou precisando melhorar uma coisa em mim. E eu não estou nem falando de dinheiro, porque todo mundo só pensa em dinheiro. Não, estou precisando melhorar uma coisa em mim. Acho que eu estou muito agitado, porque estou trabalhando muito. Então seria interessante se eu ficasse um pouco mais leve. Então eu falo, é isso que eu quero. Na hora do ato sexual, a minha intenção toda está nisso. Quando eu abro o portal, que é uma técnica que a gente faz no ato sexual mesmo, eu consigo projetar isso. No dia seguinte eu já acordo extremamente calmo e tranquilo. Não porque eu fiz a ejaculação, porque eu posso nem ejacular. E sim porque eu consegui passar para esse outro plano. E a forma de empurrar é através de energia sexual. Então,
É obrigatório fazer isso no sexo? Não, mas eu só faço dessa forma. E sem sexo, você também consegue fazer. Tanto que nos meus cursos dá para perceber lá que eu faço. E eu faço em homem, e estou falando em homem hétero. Então, não existe essa questão de sexualidade. Então, minha assistente, ela diz assim, não tem hétero perto do Fernando. Ela brinca. E é verdade. Se eu chamo um cara assim, eu falei, quem quer vir aqui? Aí o cara vem, ele vem nervoso, porque ele já sabe. Aí quando eu começo a fazer no cara e o cara começa a sentir, ele pensa assim, cara, por que eu estou sentindo esse negócio com o Fernando se eu sou hétero? Então, as pessoas estão perdidas porque parece que se sentir alguma coisa comigo, a sexualidade delas não estaria muito correta. É, porque a masculinidade ainda é muito frágil, né? Um homem seguro da sua Exato. orientação sexual, enfim, pode ser tocado por outro homem sem problema nenhum. Mas você está penetrando a pessoa ali naquele momento. Com formas de energia. Exatamente, exatamente. Mas você falou em abrir um portal na hora do sexo, eu fiquei curiosa. Eu sou Abrir o portal o não homem é do abrir portal. as pernas, né? Não. Abrir o coração, abrir a mente, intencional, o que seria abrir esse portal? Na verdade, é basicamente quase um portal mesmo, né? É quase aquele filme Doutor Estranho da Marvel. Não sei se você já viu. Eu não assisti. O cara faz um movimento. Ele assistiu. Já até sabia. Esse foi meu apelido durante todo esse filme, nessa época. Olha só, agora eu vou ter que assistir. Assiste. É porque ele faz os movimentos que a gente faz também no magnetismo de abrir. É como se ele abre tipo um portal e passa para outro lugar. Claro, é super-herói, então tem os efeitos especiais e faz aquela coisa ser bem bonita. Na vida real, aquilo existe. Os filmes só Olha a embelezam, polêmica. né? Existe aquilo, Fernando? Existe. Só que não igual aquele filme, não igual com aquela cena bonita de Hollywood. Mas tirando o efeito especial, é aquilo que a gente faz. Só que mental. Mentalmente. Não tá. físico, né? O físico... peraí. Tô precisando ir agora lá para Moema. Aí eu faço assim, já cheguei em Moema. Não, vai chegar esse dia, né? Vai, chega por enquanto. Mas por enquanto que dá para fazer. Ainda não. Pela mente. E o que acontece? Se eu aproveito aquela energia sexual que está pegando fogo ali e está numa vibração imensa, e eu consigo projetar a abertura de um portal através de planos, é um pouco estranho porque a maioria das pessoas que estiver assistindo esse podcast deve pensar assim, é porque todo mundo pensa isso. Como é que esse cara deve fazer? Porque as pessoas devem pensar, peraí. Não que eu esteja pensando nisso agora. Porque meus alunos ficam assim, meus alunos falam assim, eu quero ser uma mosca para ver você... Transando? Exatamente. Eu já sei que muitos anos isso, eu já escuto isso o tempo todo. Abre um OnlyFans, uma renda já me extra. falaram isso também. Abre um OnlyFans. Imagina eu com OnlyFans, pelo amor de Deus. Para ensinar uma questão didática, Olha tudo, isso, que né? lindo. Amor à profissão. Eu já não estou nem polêmico na internet, né? Imagina Sim. com OnlyFans. Então, o que é o portal? O que é a ideia de um círculo? Você pensa, aqui a gente tem várias bolinhas, né, pintadas aqui que foi jogada, mas isso aqui são círculos. O que o círculo representa? Círculo de proteção. Quando a mulher está grávida e ela passa a mão, ela faz esse movimento aqui, ela está fazendo um círculo para acalmar a criança. Então é como se ela estivesse dizendo, olha, eu estou abrindo aqui uma portinha para você ficar bem tranquilinha. Então esse movimento aqui, o movimento do círculo, é um movimento de, olha, eu e a Rosana estamos aqui num círculo, então eu estou conectado contigo. Se eu, por exemplo, não quero me conectar com você, eu poderia projetar de repente um quadrado. Então eu posso fazer o seguinte, eu fico num quadrado, projeto uma linha e te coloco num quadrado. E eu estou conversando contigo. A gente vai estar se falando, só que eu não permito que você entre em mim. Eu não faço essas coisas. Na verdade, para mim, a vida só tem sentido se eu permitir que a gente troque. Porque se a gente não trocar, é melhor eu ficar em casa. Então, é claro, ressalvas. Se eu estou num local que está perigoso energeticamente, ou com pessoas que eu sei que são perigosas energeticamente, aí eu posso trabalhar geometrias que eu vou fechar a pessoa. Então é a mesma coisa. Eu não estou fazendo sexo pensando na ereção do meu órgão. Porque hoje o homem é assim. Todos, eu afirmo que são todos. Quando vão fazer sexo, preocupação deles. O vulgo broxar. E o que é broxar? É o sangue sair do pênis. Porque o pênis não tem osso. Então, para o pênis ficar rígido, precisa de sangue. Aí o cara pode ir lá e tomar um remédio. Um Viagra, Sildenafila, Pramil, qualquer coisa aí da internet ou da farmácia. Ele vai aumentar a pressão, vai ficar todo ruborizado, todo vermelho, e aí o sangue vai tentar ser jogado lá para baixo. Se ele não tiver libido, não tiver energia,
também não vai subir e só vai ter os problemas. Mas aquele que não, vai ficar com o pênis rígido. Ótimo. Só que tem um problema, ele não tem ligação com o pênis, porque aquilo ali foi fruto de um remédio. Podem me criticar, podem fazer tudo, foi fruto de um remédio. Se foi fruto de um remédio, significa que você não está conectado contigo. Porque você não precisaria do remédio. O remédio é um paliativo. Imagina, um homem de 70 anos a gente entende, mas não é o homem de 70 anos que toma seu tempo na fila. Não, é jovens. O jovem de 20. São jovens. É o jovem de 18 anos que está comprando para 1.000. E eu sei disso, porque eu trabalho com vários jovens. Não, eu também, eu que atendo homens direto. Então, você já sabe, muito bem. Preocupadíssima. Aí, quando ele vai fazer o sexo, ele fica mais relaxado. Não, eu tomei o remédio, então eu sei que eu vou ficar lá fortão. Então, na verdade, ele não está na presença. Se ele não está na presença, esse sexo vai ser robótico. Ele está ali para fazer aquele movimento de vai e vem até uma hora que ele vai gozar. Ponto final. Não conseguiu nada, não teve energia, não teve ligação com a pessoa. Aquela pessoa que não toma remédio e ele consegue jogar o sangue todo para aquela região, ele está conectado na presença dele. A mulher vai sentir 100%. Isso é para homem e para mulher, né? Mas como é o homem que precisaria ficar com o pênis rígido para aguentar durante um período e a maior reclamação, a gente está usando esse exemplo. Mas a mulher também, que é uma mulher frígida, por exemplo, e ela não tem sangue ali, ela fica sem tesão, ela fica sem estar lubrificada, e é horrível para ela. Então tudo é o sangue. Então qual que é a ideia? Trabalhar esse sangue dentro da gente, através das energias, e na hora de você tocar a pessoa, você toca, você abraça, a pessoa sente essa química do sangue. Então você não pensa mais no seu órgão, você só pensa no que tu tem que fazer no corpo daquela pessoa. Então, na hora que você está num ato sexual, por exemplo, falando bem de magia sexual mesmo, com alguém, você se entrelaça com ela, você não está preocupado com o seu pênis, você não está preocupado para onde que ele vai. Simplesmente você só quer traçar essa mulher, ou essa mulher vai traçar você. Traçar no sentido... É isso que eu ia responder, porque eu acabei de perceber que essa palavra ficou um pouco estranha. Ficou, né, um pouco dúbia. Então, vamos lá. Traçar seria alguns movimentos que a gente faz, que é realmente movimentos de geometria em determinadas partes do corpo. Na mulher tem uma forma de fazer, no homem tem outra forma de fazer. Os pontos são bem parecidos, a diferença é como é o movimento no homem e na mulher. Na mulher o movimento é mais ondulatório, que a gente faz. E no homem é um movimento um pouco mais retilíneo. Então, quando eu faço no homem, é mais retilíneo. Se uma mulher vai fazer no homem, ela vai fazer um movimento um pouco mais retos, né? Mais diagonal. Que é a própria geometria da energia masculina, exatamente, né? Retilínea, e a da energia feminina mais curvilínea. Mais curvilínea, que seria mais água. Sim. E o homem mais fogo, triângulo para cima. Então a gente vai trabalhar geometria e símbolo no corpo da pessoa, fazendo exatamente isso, desenhando ela. Só que você fala assim, então como é que é isso? Você bota a mulher deitada, vocês dois estão pelados, você começa a desenhar a pessoa e fala, pronto, agora você tá bem aí? Não, você está ali. O beijo na boca, por exemplo, também é diferente. Porque assim, Rosana, todo mundo beija na boca. Olha só, todo mundo tem boca, todo mundo tem pênis, vagina, bunda e peito. O que muda é tamanho, mas tudo é isso. A função é a mesma. Ponto. Beijo na boca. Os lábios se encontram, uma língua entra na outra e começa... Eu não sei, às vezes vem uma briga de línguas, ou às vezes começa um furacão, ou às vezes ninguém sabe para onde vai para a língua. Esse é o beijo na boca de língua. Esse é o que todo mundo normalmente faz. Só que aí que tem um segredo. Tem partes na boca e na língua e na região ali mesmo aqui que faz a pessoa sentir como se o teu beijo fosse doce. Olha que impressionante. Só que a gente simplesmente beija na boca, porque os filmes mostraram isso, porque as coisas são assim. Que parte? Quando você beija na boca, por exemplo, se você beijar a boca da pessoa e a tua língua é a lateral, a lateral da língua, ela curva para o lado, você não precisa ficar rodando a boca da pessoa, tipo furacão, como a maioria acaba fazendo. Você joga a língua para o lado e tenta sarrar na língua do lado da pessoa. Então, se você fizer língua com língua, mas na lateral lado da língua, lado. Ela sente, o homem e a mulher, os dois, que parece que seu beijo é mais doce. O que é um beijo doce? É exatamente aquele beijo assim, não, que beijo é esse? Porque todo mundo beija, mas tem gente que tem o beijo e tem gente que... Tem, mas é claro, a mesma coisa no sexo. E a mesma coisa o sexo, porque se for pensar, todo mundo sabe fazer o sexo, né? A gente aprendeu uma forma, aquilo ali entra e ali vai fazer um movimento, e isso é sexo.
Só que isso é sexo, é o basicão, é o que a manada faz. É uma mecânica, né? Um sexo mecânico. O que a gente quer além. Porque isso a gente já sabe. Eu quero além, eu quero alguma coisa que me alimente. Eu quero alguma coisa que realmente faça eu ascender. E eu não quero simplesmente gozar para relaxar. E outra coisa, se você goza e depois dorme, olha que interessante. Tua energia não pode ter subido. Porque se sua energia subiu, tu gozou e você, ai, que sono, e dormiu, então não subiu, ela caiu. Uhum. Então as pessoas não sobem energia no sexo, as pessoas caem a energia no sexo. Eu, por exemplo, para mim, se eu fizer sexo à noite, é um problema. Eu tenho uma dificuldade gigantesca para dormir. Eu demoro horas e acabo perdendo sono. Porque isso deveria ser o correto, porque ele subiu. Se você diretamente já vai fazer sexo e dorme, como a maioria das reclamações das mulheres com os homens, né? Ah, meu marido goza e dorme e a mulher nem chegou lá. Ele libera os hormônios na cabeça dele e ele dá aquele sono. Ou seja, ele só está descarregando. O que acontece, Rosana? A mulher vira um saco de esperma. Ou seja, não há nada, não há uma ligação. Simplesmente você injeta aquilo ali porque tu está afim, porque tu está ansioso. Ou seja, continua no mesmo ciclo. E a mulher fica amarga mesmo, né? Porque ao longo do tempo, a mulher sem gozar, meu amor, né? Ninguém merece. Não tem como o nosso humor ficar bom. Mas esse orgasmo, a gente fala muito, né? Que o orgasmo tântrico, diferente do orgasmo comum, que é para baixo e para fora, é para cima e para dentro e para cima, né? É isso aí. Que é o que reenergiza a gente. Mas você pode explicar como a gente pode chegar nesse lugar, então, desse orgasmo? Primeiro, eu diria, né, para dar um start, aí você deve concordar comigo, a questão do tempo, né? Pô, se a gente fica na cama 4, 5 minutos, não dá tempo da gente carregar essa energia toda no nosso organismo. Realmente, a gente vai ter ali uma descargazinha rápida, que é até gostosa. Sim. Mas a gente está falando aqui de um outro lugar, né? A gente quer mais, algo que é leve, né? Como é que a gente faz, então? Você precisa de realmente um pouco mais de tempo. O segredo é o tempo. Se você está falando de sexo mesmo, precisa de mais de tempo. Essa rapidinha que você se refere, claro, se for... Obrigado. Se for uma rapidinha energética, já vai ser melhor do que uma rapidinha carnal, né? Mas tudo bem. Mas, de fato, precisa de mais tempo. O que é mais tempo? Que é 1 hora, 2 horas? Claro que não. Isso aí é os dois que vão decidir. Mas o fato é o seguinte. Você está ali com a pessoa. Então, você beijou na boca. E na hora que você beija na boca, você faz essa questão da passagem da língua. Só que não é só a passagem da língua, porque você beijou na boca e está fazendo isso. Aonde está a tua cabeça? Os homens estão assim, meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar a ereção. É assim que é. Estou te falando porque eu conheço bem os homens. Aí a segunda. Putz, acho que eu tenho que... Cara, acho que eu tenho um negócio para fazer hoje mais tarde. Ele está beijando na boca, passando a mão no peito e tem esse pensamento. Do nada vem um problema lá com a mulher, ou com o filho, ou com o dinheiro. Ele lembra de alguma coisa. Todo mundo, homem e mulher, acaba fazendo sexo assim. Então a gente precisa eliminar isso. Para ser transcendental, aquele momento não pode haver nenhum tipo de pensamento, a não ser aquilo que está acontecendo ali. Você nem lembra que está na cama, não lembra do travesseiro, você não lembra quem você é. Quando você chega nessa etapa, aí você começa a se entrelaçar. Só que parece fácil, e não é, porque você começa a fazer o sexo, e aí o homem já quer ir pro peito, já quer apertar a bunda, já quer virar mulher, já quer colocar. É muito rápido isso. Então ele precisa entrar em estado de presença. Qual é o segredo de presença? O que é a presença? Diminuir o pensamento e deixar ele flat. Deixou ele flat, você se conecta somente com a pessoa. Deixou o quê, meu filho? Deixa o pensamento flat. Vazio. 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 Perfeito. Bem vazio. Se ele ficar vazio, a única coisa que vai entrar em mim é você, é a tua energia. Agora, se estiver entrando em outras coisas que normalmente sempre entra, porque a nossa vida é assim, automaticamente a nossa procura vai ser só o ejacular, ou seja, só carnal. A gente não cria nada. Então, o maior segredo do estado de presença. E a gente precisa aprender isso. É um mindfulness sexual, digamos assim. Mas aí é um treino que a gente tem que fazer durante todo o dia. Tipo, meditar ajuda bastante, né? Porque não adianta. Tem pessoas que chegam para mim, né? Minhas clientes, atendo mais mulheres, e elas falam... Mas, Rosana, como é que eu consigo conectar a mente e corpo na hora e tal? Como é que eu consigo trazer atenção? Mas não é só na hora do sexo. Eu falo, não adianta você tentar treinar só na hora do sexo, porque você passa o dia no automático. Exato. A sua mente não vai conseguir, não vai sustentar. Mas eu vi você falando uma vez
como manter o foco, porque isso é muito difícil. É simples, é muito simples de fazer. É só você estar aqui agora prestando atenção. Mas é super difícil. Eu diria que é a coisa mais difícil que existe. É a gente ter esse domínio da mente, né? E impedir esses pensamentos. Claro, quando você vai treinando, você vai lá, aprende lá com o Fernando Liberal, você vai treinando e tal, você chega com mais facilidade nesse estado. Mas as pessoas querem também umas pílulas mágicas, né? Coisa rápida, tomar um Viagra, alguma coisa desse tipo. Mas como é que a gente mantém, então, esse foco na hora H e não deixa os boletos entrarem aí no meio da cabeça? Os boletos sempre estão atrás. Não, boleto é merda. Os boletos estão sempre atrás. É interessante, né? Porque você falou a questão de boleto. Só um link. Quando a gente pensa em boleto, a gente pensa em dívida. Quando a gente pensa em dívida, querendo ou não, a gente entra na vibração da escassez. E, infelizmente, a gente acaba sempre vivendo isso. Por isso que a gente não pode. Tem que mudar esse mindset. Tem que mudar essa mentalidade. Eu vim de uma comunidade do Rio de Janeiro, de verdade, e não é uma história tipo, que história bonita, e agora você é um homem de sucesso. Não, não é sobre isso. A questão nunca foi o dinheiro. O dinheiro, ele é maravilhoso. Não tem hipocrisia. Mas a questão nunca foi o dinheiro. A questão foi, eu sempre quis que as pessoas conhecessem alguma coisa além. Eu queria ofertar alguma coisa além. Aí a pergunta é, qual é a tua missão, qual é o teu propósito? Às vezes as pessoas não têm nada disso. Então elas não conseguem ter foco. Por exemplo, vou pegar essa xícara aqui. Se eu... Vamos lá, a xícara está aqui. O que é o normal fazer? Isso aqui, né? Normal isso aqui. Percebeu a xícara? Não, você só pegou e botou na boca. Qual que é o treino? Você pega a xícara, acabei de pegar. Eu continuo falando contigo, olhando para você. Só que enquanto eu falo com você e eu estou segurando a xícara, só o dedo mindinho que está fora, por exemplo. O dedo mindinho está fora, mas o resto dos dedos estão para dentro, né? O polegar e todos os dedos. Mas o mindinho não está na xícara, tá? Está para fora. Então, eu seguro aqui. Aí eu estou falando contigo. Então, eu estou sentindo a cerâmica. E sinto que o cabo dessa cerâmica, enquanto eu falo contigo, ele está um pouco gelado, talvez um pouco úmido, um pouquinho escorregadio. Só que eu continuo falando contigo. Não preciso olhar para cá, só para a câmera pegar bem o que eu estou fazendo. E eu estou aqui conversando com você. Aí eu segurei o copo. Então eu consigo falar com você e consigo perceber que está um pouquinho úmido ali. E continuo falando com você. Aí nesse momento eu faço esse movimento aqui. Nesse movimento aqui, eu estou falando com você e sinto que está um pouquinho pesado, que tem um pouco de água. E tem a própria cerâmica, que está querendo baixar o copo para baixo, né, porque tem o peso dela. E aí eu venho com o copo para cá. Quando eu boto na minha boca, eu sinto o lábio aqui. Se a gente fizer esse exercício o máximo de vezes por dia, pode ser com uma caneta na jarra, a gente coloca na nossa cabeça gatilhos de estado de presença. Ou seja, eu quero que minha mente entenda que eu tenho que sentir isso aqui. Eu não posso ser um robô. Aí quando você chegar no sexo e você tocar o seio da mulher, tocar o membro da mulher, tocar o cabelo dela, tocar a boca dela, o que vai acontecer? Tu vai sentir o lábio, tu vai sentir a saliva. Tu vai sentir as bolinhas de saliva espumando nela. Você vai sentir a textura e a pele dela. Porque você está extremamente presente. Só que aí vem você, como você disse, chega a pessoa que quer fazer isso tudo na hora do sexo, não vai conseguir nunca. Porque ela não vive isso. Por isso que eu sempre digo, eu não dou um curso. Eu ensino um estilo de vida. Você se desconstrói comigo e aprende um estilo de vida. E eu falo, testa. Uma semana a pessoa testa e fala. Aí vai para o módulo 2, 3, 4, 5, 6. Porque deu certo. Então, o estado de foco que a gente tem que começar a fazer é isso. Essa água quando bate aqui, daqui, eu tenho que sentir que ela bateu na minha garganta, eu tenho que sentir que ela está descendo. E eu posso fazer isso olhando para você. Agora eu solto minha mão da xícara e eu posso sentir ela. Ela continua ali. Ou seja, a xícara não é mais coadjuvante. A xícara faz parte. E se a xícara faz parte, significa que eu sinto tudo. Então eu sinto tudo. Tudo fica esnuviaçado. É como se eu conseguisse ir para outros universos. Porque eu consigo me conectar com as coisas. Aí eu vou pegar agora um livro. Se eu faço isso, eu pego o livro e abro. Quando eu olho aquelas letras saltam do livro e entram na minha cabeça. Como é que as pessoas leem hoje? Elas leem, li esse ano 3, 4, 5 livros, parabéns.
Me fala um pouquinho dos livros que você leu. Não sabe falar. Não lembro. Mas só leu. Ah, mas não é bom ler? Não, não é bom ler. Olha esse corte do podcast. Não é bom ler. Você tem que aplicar, não é leitura. Ler sem aplicar é nada. Não ler e aplicar um conhecimento que tu aprendeu é sabedoria. Então, não é a leitura, é a aplicação do que você aprendeu. Só que a maioria lê e não entende, lê e não aplica. E é interessante, né? Como a sociedade ela valoriza demais, por exemplo, um diploma. Não estou dizendo que não é para a gente valorizar, que não é para a gente fazer uma faculdade, um curso. Isso é importante. Mas a gente não pode subestimar o conhecimento de pessoas que não... Por exemplo, eu vi hoje, você postou um stories lá, né? De um site e eu li a matéria fazendo uma crítica, né? Ao seu trabalho por causa de um vídeo que viralizou seu. E no final tem dizendo, ele tem um diploma de curso de administração. De certa forma, assim, para te julgar, para diminuir o teu trabalho. Que não tem nada a ver com o que eu faço. Que não tem nada a ver com o que você faz. Assim, já ele não tem um diploma nessa área e ele se intitula, né, como mestre, enfim. Você nunca vi você se chamando de mestre, mas as pessoas acabam, né? Enfim, quem é do Tantra também, a nossa profissão não é regularizada, regulamentada. A profissão de terapeuta tântrico não existe oficialmente no Brasil. Infelizmente, a Abra Tantra está trabalhando para isso. Então, o nosso trabalho também é... Mas as pessoas que passam pela gente saem transformadas. E, assim, a prática, no caso, a prova empírica, vale menos hoje do que um diploma na mão. Sendo que um diploma é muito fácil de comprar. Né? Mas quem passa por você e sente no corpo, e aí a gente vê os depoimentos, né, as pessoas falando, a mesma coisa, é muito parecido com o que a gente faz no Tantra. Né? As pessoas falando, eu senti Deus. Essa foi a primeira coisa que eu falei quando eu fiz uma vivência de Tantra. Eu falei, eu senti Deus. Acreditar, eu acreditava, assim, né? Quem acredita meio que não acredita. Na verdade, eu acho que você falou isso também uma vez. Isso aí, que eu não acredito, tenho certeza. Exatamente, aí eu mudei. Eu disse, agora eu tenho certeza, porque eu senti no meu corpo. Né? Agora, voltando, Fernando, uma pergunta que eu quero te fazer. Estava falando da magia sexual, aí você falou do portal, então pensei aqui, vou comprar uma cama redonda, inclusive, já fica lá o círculo. O estado de presença, que é importante, é a intenção, né, daquilo que você vai querer transformar usando essa energia. Mas sempre me perguntam o seguinte, isso tem que ser feito com um parceiro que a gente é apaixonado, que a gente tem um sentimento, ou num sexo casual, a gente também é bom que a gente vá com uma intenção elevada, uma intenção boa, e se dá certo. Entendi. De repente, conheço uma pessoa hoje na noite, quero sair com esse cara e tal. Tudo bem? Vamos lá. Ótima pergunta. Não existe certo ou errado. Então, sim, a resposta é tudo bem, porque não tem um certo e errado. A única questão que envolve, quando a gente faz sexo, esquece, não tem camisinha energética, né? Camisinha energética não existe. Então, a única preocupação é conhecer o cara na noite, conhecer o homem também, né? O homem principalmente, conhecer a mulher na noite. Não sabe nem quem é a mulher. Aí ele vai lá e vai querer transar, que é o que acontece hoje em dia. Beleza, tá tudo bem. Aí depois no dia seguinte ele tá, ou ele ou ela, com uma ressaca moral ou tá se sentindo estranho. Ele nunca vai achar que é o sexo, ele vai achar, o que eu comi ontem? O que eu bebi? Ele vai tentar pensar alguma coisa, mas não é nada disso. Pode ter sido o sexo. Vamos colocar nessa situação. Então o único problema é, na magia sexual você vai entrelaçar mesmo. Tem problema fazer com uma pessoa que não é apaixonado e namorado? Não, não tem problema, pode fazer. Só que escolha bem essa pessoa. Porque se for uma pessoa que você nem conhece, e se for uma pessoa muito zoada energeticamente, aí possivelmente você vai trazer para você também uma coisa que não é tão interessante. Então se você, por exemplo, poxa, esse cara aqui eu vejo que a energia dele é boa, eu sinto isso, o cara tem um papo, o cara tem uma energia, é diferente, ok, não vejo problema nenhum. Porque se fala que é só com uma pessoa que você ama, é claro, o melhor dos mundos, né? Pessoa que você ama, vocês vão construir tudo. Mas a gente não vive nesse tipo de sistema. Então, aí você nunca vai fazer então. Nunca vai. Não existe. Então, a minha preocupação, tome cuidado para não chegar numa balada, ficar bêbado ou bêbada, e no final da noite transar e querer fazer uma coisa dessa, porque aí pode abrir vários portais que não são tão interessantes. E eu ainda digo o seguinte, não faça isso alcoolizado, que é o que a maioria acaba fazendo, né? Não faça alcoolizado. Porque se você fizer alcoolizado, o teu fator crítico já está fora. A gente sabe muito bem, né? Que a gente bebe o álcool e depois a gente fica meio fator crítico zerado.
Então você acaba fazendo coisas que normalmente não faria, assim, porque você está sem crivo ali. Então não é interessante. Interessante é você estar com... Como é que tem estado de presença bêbado? Não dá, né? Não dá. Aí pegar isso aqui, eu tô sentindo aqui o cálice aqui, tô sentindo cerveja, espuma. Tá sentindo Não nada, tá não tá sentindo sentindo nem as nada. pedras. Tá anestesiado. Então, temos que entender. Se tiver alcoolizado, você não tem estado de presença, então você não consegue fazer magia sexual. Ponto final. Vai fazer meia boca, não vai fazer de verdade. Então, não tem problema. Eu acho que a única preocupação é você ter um pouco de cuidado com esse homem ou com essa mulher. Isso serve para os dois lados. Que parece que o homem pode fazer de qualquer maneira, né? Não, sofre igualzinho. Aí o cara começa a procrastinar, começa a ficar triste, começa a rodar na vida e nada funciona. É porque o cara fica transando com várias mulheres, não sabe bem quem é quem. Então o problema não é com quem. O problema não é a quantidade de pessoas que você transa, o problema é quem é que você transa. Essa é a realidade. Se você pega, tipo, uma pessoa que está ligada no magnetismo, na energia, é uma coisa. Isso aí não tem como saber na balada, né? Tudo bem? Sair contigo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu já fez o curso do Fernando? Fernando Liberal? Já conheço, sigo ele. Ah, então vamos, vem. Você já fez terapia tântrica? Já fez terapia tântrica? Já conheço. Então é você, então você mesmo. Não, por mim, eu abriria, assim, os currículos, entendeu? Você tem que ter. Alguma coisa tem que ter. Meus alunos brincam. Bom, Fernando, tá maravilhoso ter te conhecido, mas ao mesmo tempo é um pouco ruim, né? Porque agora a gente começa a selecionar muito. Brincam, né? Mas é a minha frase. Depois que você conhece o Tantra, você transa menos. As pessoas acham que a gente sai transando mais, mas a gente acaba transando menos. Você trabalha muita energia, então... E qualidade. A gente preza pela qualidade, pô. Não, a gente não quer mais um sexozinho qualquer. Por gentileza, me respeita. Depois que você conhece a alegria, meu amor, a tristeza você não quer nunca mais. Depois que você conhece a riqueza, você não quer... É natural, né? É natural. E na masturbação, funciona também? Funciona, a gente consegue utilizar. A ideia é, você primeiro precisa fazer as coisas no seu próprio corpo. Claro, vai ter região que você não vai conseguir chegar. Então, a gente vai fazer pela frente, basicamente quase que tudo. Porque tem muitas coisas que a gente faz, às vezes, nas costas e pela frente. Não tem algumas coisas dá para fazer pelas costas, alguns pontos, mas principalmente pela frente. Depois de ter feito tudo isso, aí sim você chega na masturbação. Ah, tá. Aí a masturbação ela para de ser masturbação para virar algo maior. Então você não está ali se masturbando no banheiro como o homem faz, assistindo um filme pornô, fazendo esse movimento para gozar no vaso e depois levantar, que é o que acontece. Você está criando uma energia para alguma coisa. Aí não dá para ver filme pornô. Se o cara botar um filme pornô para se masturbar, ele não consegue fazer magia sexual, porque ele está com uma imagem do filme pornô. E a imagem do filme pornô, ela bloqueia o que tu vai fazer no teu corpo. Porque eu estou vendo ali uma mulher transando com um cara, e aí eu estou fazendo assim, em mim não vai funcionar. Eu tenho que... Esse é o momento de subir minha energia. Não estou aqui para gozar. Eu quero outra coisa. Esse é o tema, né? Então, você vai lá, sem filme pornô, vai fazer toda a prática, aí no final você termina com a masturbação para ligar tudo que você fez. Aí sim você atinge também alguns resultados. Mas esse teu método de magia sexual, o cara pode ejacular ou ele pode. tem... Pode ejacular. Pode ou não, mas pode ejacular. Eu, por exemplo, ejaculo. Não retenho. E talvez pela minha quantidade de energia sexual isso não modifica nada. Agora, se o cara tem menos energia sexual de repente, pode ser interessante ele segurar talvez 1, 2 vezes na semana. Sei lá, se ele tem... Se a pessoa... É que eu não sei a quantidade de vezes que as pessoas fazem sexo. Mas vamos colocar alguém que tem namorado ou é casado e tem uma vida sexual ativa. Hoje é uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Os casados. É complicado. Você é casado? Eu tenho uma namorada. É diferente, namoro é diferente. Ela mora comigo, né? Bom, então você é casado, caralho. Se eu falar que eu sou casado, ela vai me matar, porque não... Não pediu, tem que estar certíssima ela. Não, tá certo. Eu entendo ela. Tá certíssima. Mas assim, se a pessoa tem uma vida sexual que ela faz uma vez por semana e ela tem pouca energia sexual, o interessante é que ela, em uma dessas vezes, ela retenha. Se ela tem muita energia sexual, ela não precisa reter. Se ela faz todo dia e ela tem muita energia sexual, ela não precisa reter. Se ela tem pouca energia sexual, seria interessante ela reter algumas vezes. Mas energia sexual, você está falando aqui do desejo sexual ou da energia vital? Desse ponto aqui é o desejo dela. Agora, para ela utilizar a magia sexual para subir a energia sexual, aí é outra coisa. É que, de repente, às vezes a pessoa tem muita libido. Então, vamos botar assim, muita libido.
muito forte. E ele consegue ejacular e isso não atrapalha ele. Porque tem homem que é assim, Rosana. Ejaculou hoje, ele não tem a mesma potência amanhã, se ele fizer sexo. E tem homem que tem a mesma potência, porque tem muita concentração. Então, depende do homem. E isso não tem problema. Então, se você tem essa dificuldade, mas pode ejacular ou não. Tem gente que retém, tem gente que não retém. Muito bem. Para aprender tudo isso aí, você precisa conhecer o trabalho do Fernando. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso episódio. Queria conversar muito mais com você, mas teremos outras oportunidades, com certeza, né? Então, você pode conhecer mais o trabalho do Fernando nas redes sociais. Qual que é o seu Instagram? Basicamente, @Instagram, @Fernando Liberal Oficial. No Instagram. Tá aparecendo aí na tela, tá bom? Ele dá curso também de formação, inclusive veio a São Paulo agora para isso. Você falou que vem uma vez por mês. Como é que tá a formação? A pessoa tem que entrar lá no começo, que é um módulo por mês, Isso né? aí, Precisa entrar no começo ou tem que pode entrar no módulo pegar? 1, porque se pegar, por exemplo, amanhã e domingo eu dou módulo 3, que o tema básico é cubo de Metatron. Aí você vai chegar no cubo de Metatron, mas não sabe o que é magnetismo, fascinação, não sabe o que é runas, não sabe o que é símbolo, não faz sentido. Sim. Então você começa do 1. Então a gente vai ter uma nova turma de 1, logo, provavelmente em janeiro. A gente tem agora 8.000 pessoas na fila de espera. Eu quero furar essa Não fila sei aí. não sabemos quantos vão fazer, óbvio, mas atualmente são 8.000 pessoas. E aí a gente vai fazer um evento, uma turma, provavelmente, ou algumas turmas no plural, agora a partir de janeiro. Porque mês que vem eu fico fora do Brasil um tempo e depois, outubro, eu volto para cá para curso, novembro e dezembro. Então, quem quiser fazer a formação, aguarde aí janeiro. Mas você faz atendimento à distância? Dá para fazer? Dá para fazer online? também, de atendimento pelo Zoom, à distância, presencial. É porque tem uma fila muito grande, eu atendo muita gente. Eu imagino. Mas assim, mas é muita É gente difícil mesmo. conseguir, né? A gente vai no curso tentar. Você coloca seu nome lá hoje, quem sabe em Isso. 2025 você não é chamado para ser atendido também, não tem problema. você- Vale a pena, né, Fernando? Querido, sim. gratidão pela tua Obrigado, presença, Ana. pela tua existência. Espero que a gente se encontre, espero estar na tua próxima turma, quem certeza. sabe, para aprender tudo isso com você. Obrigada, viu? Obrigado a você. E obrigada a você também que ficou com a gente até agora. Próxima terça-feira, você sabe, 20 horas no YouTube e no Spotify. Teremos mais um episódio com algum convidado especial. Então fica de olho nas nossas redes sociais. Para você, uma ótima semana com muito prazer e muitos orgasmos. E até terça. Tchau, tchau.